Bom, no episódio anterior a gente falou sobre ser ágil, mas sabe o que é curioso? Toda empresa que eu conheço, ela quer ser ágil, mas no fundo, o que elas almejam de verdade é uma rapidez nas entregas. Elas não falam de aprendizado, de melhoria contínua, de cultura, elas acabam falando mais e mirando mais nas entregas, no tempo que a gente vai fazer essas entregas e, principalmente, com menos mão de obra e chamam isso de agilidade. Só que tem um problema aí. Quando você começa a transformar a velocidade em meta, você mata exatamente o que é ser ágil e o que o ágil valoriza mais, que é o aprendizado. Hoje aqui no canal Produto On a gente vai falar um pouquinho sobre essa armadilha da velocidade, sobre por que correr nem sempre é o caminho e sobre como que essa pressa toda está atrapalhando o seu time e fazendo eles esquecerem o porquê que estamos trabalhando com agilidade. Se você gostou desse tema, pega o seu café aí, senta no sofá de forma confortável, porque hoje a gente vai ter bastante assunto sobre isso. Eu sou o Claudino e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de velocidade e entrega dos times ágeis. Lá no começo, quando o ágil surgiu, ele surgiu para resolver um problema muito simples. As empresas antigamente, elas eram lentas demais, burocráticas demais, cheias de aprovação e principalmente tinham medo da entrega. O que aconteceu? Os criadores do Manifesto Ágil, eles queriam mudar tudo isso. Eles queriam times que aprendessem mais rápido, que entregassem mais rápido e que tivessem um custo menor. Só que o que a gente fez com a agilidade nesses anos todos, desde a implantação do Manifesto Ágil? A gente trocou o problema. Hoje, não é mais a burocracia que acaba paralisando os times, é essa obsessão que as empresas têm pela entrega. O foco ele saiu do valor e foi para o volume, saiu da descoberta e foi para a contagem de pontos. E aí que os times acabaram se perdendo nesse processo todo do Manifesto Ágil. E aí eu posso dizer para vocês que mora a grande armadilha disso tudo. Quando o único número que importa é quantas histórias a gente fechou, você pode até ser muito produtivo naquilo que você está sendo proposto. Só que no fundo você está correndo em círculos. E por que você está correndo em círculos? Você já percebeu como tudo parece estar andando, só que na prática nada muda? As dailies, elas são feitas, mas elas são feitas daquela forma que deve seguir o padrãozão de o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje e se eu tenho algum impedimento ou não. As sprints, elas até terminam, ou as entregas Kanban até terminam. Só que valor você tem naquela entrega que você está fazendo? Quem é que está validando o valor dessa entrega? Os dashes, eles estão cheios de verdinho. Isso é muito bonito, é muito lindo. Só que o cliente, ele continua com o problema, ele continua reclamando do produto. E isso é uma falta de sensação de progresso. É quando o time, ele acredita que ele está ocupado, só que ao mesmo tempo ele começa a olhar e ver que ele não está avançando, principalmente não está entregando valor real ao produto que ele está trabalhando. E as empresas, elas adoram esse tipo de ilusão, porque isso acaba sendo confortável para quem coordena. Ninguém precisa mudar de verdade, é só parecer eficiente e está tudo bem. Mas o que adianta a gente entregar rápido demais se o produto ele não faz diferença nenhuma no mercado? O que adianta a gente ter 10 deploys por dia se nenhum deles move o ponteiro de verdade naquilo que a gente precisa entregar como evolução e velocidade? Agilidade não é sobre você andar rápido demais, é sobre você andar na direção certa
entregar o produto de forma correta e o seu cliente ficar feliz. E para o seu cliente ficar feliz lá naquele final de entrega que você tem algo que ninguém fala, mas eu vou dizer para vocês. Tem muita liderança que tem medo do silêncio, medo do time parar para pensar, medo de uma sprint e a gente não ter o que entregar, medo de um mês sem novidade para poder mostrar, por exemplo, numa review. Mas toda inovação, ela nasce do silêncio. E isso a gente tem que parar para pensar e tem que ter um tempo desse parar para pensar de reflexão, de pausa. Porque sem isso, o time ele vai entrar no modo automático. E isso acaba sendo muito normal, porque ele vai só cumprir tarefa, ele não vai criar nada de novo, ele vai só querer olhar o que está entrando e vai estar tentando entregar aquilo que está entrando, está tudo certo. E o ágil, ele vai virar um looping de post-it, com a gente vendo pessoas cansadas, não querendo mais trabalhar com aquilo, a gente vendo produtos sem alma, a gente vendo reclamações de clientes, reclamações de CEOs, reclamação de suporte, reclamação de time de comercial. Sabe por que acontece tudo isso? E por que isso é tão ruim? Quando o time ele tenta parar para pensar um pouquinho, logo vem alguém e diz assim: mas o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão seguindo esse caminho? Ou por que vocês estão parados? E aí, gente, isso acaba virando o ciclo, a roda volta a girar mais rápido do que você pensa e você fica no mesmo lugar. E é muito ruim quando a gente tem essa sensação de que a gente não está andando e a gente está andando em círculos. E outro ponto crítico disso tudo é que a gente acaba medindo as coisas de forma errada. Se você começa a medir velocidade, o time ele vai ficar correndo, correndo, correndo. Se você mede entrega, o time ele vai começar a empurrar tudo para a Doni, começa a fechar coisas sem qualidade, ele começa a fazer entregas muito rápidas, e aí quando você levar isso para a produção vai ser um caos e vai ser muito complicado. Mas se você começa a medir valor entregue e aprendizado validado, o comportamento muda. O problema é que você medir aprendizado dá muito trabalho e as empresas não gostam disso. Por quê? Porque isso é intangível. É mais difícil você mostrar no PowerPoint, por exemplo, numa apresentação. Por isso, muitas empresas, elas continuam presas nesse ciclo. Elas querem resultados diferentes, mas elas continuam medindo o número de tarefas que estão sendo entregues. E aqui que o papel do Product Owner, ele talvez seja crucial. Só que muitas das vezes eles não param para pensar no poder que eles têm. O PO, ele precisa ser a consciência do propósito dentro do time. Lembrar todo mundo que a métrica importa, que a métrica é valiosa e não é o throughput, é o impacto real que aquele produto vai ter no usuário final. E é muito ruim quando a gente acaba não mostrando o valor para o nosso usuário final. E tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: produtividade sem o propósito é só um desperdício acelerado. E é exatamente isso que acontece quando a gente começa a confundir demais agilidade com velocidade. Muitos times, eles estão ocupados demais para perceber que não estão sendo úteis. E quando alguém tenta levantar a mão para questionar o rumo de como as coisas estão andando e para onde a gente está indo, vem aquele peso do não temos tempo para isso, agora a gente não consegue parar para ver isso, a gente vai deixar isso para depois.
E aí você começa a deixar para depois, e depois, e depois. E quando você voltar naquele tema, você tem um grande problema. E é aí que nasce essa falácia da produtividade. Quanto mais rápido o time entrega, menos tempo ele tem para pensar, menos tempo ele tem para evoluir e para ele ver se o que ele está entregando está fazendo sentido para o cliente final. E no fim, o produto ele cresce em código, mas ele não tem relevância nenhuma no mercado. E saber o que a gente está entregando é verdadeiramente fundamental. Um time ágil, ele tem que entender que o ritmo é mais importante que a velocidade. E aqui, gente, não é a gente correr uma corrida de 100 metros e achar que a gente já está preparado para correr, por exemplo, uma maratona. Isso significa que a gente saber desacelerar quando a gente precisa entender algumas coisas e alguns processos dentro do nosso trabalho e do nosso time e refletir quando a gente precisa corrigir algo e também parar quando a gente precisa aprender é muito importante. Os melhores times que eu conheço não são os que entregam mais, são os que sabem por que eles estão entregando aquilo. Qual o valor que eles estão colocando naquela entrega para o seu cliente? E é essa clareza que sustenta a consciência de um trabalho de um time dentro de uma empresa. E, gente, toda vez que uma empresa ela acelera demais, existe um custo invisível sendo pago aí. E é esse custo que acaba sendo cobrado da gente. Burnout, turnover, retrabalho, desmotivação, esses são os juros da pressa que a maioria das empresas vivem hoje no ano de 2025. E sabe por que isso? E por que que isso é irônico? Quando o time ele finalmente quebra, a empresa diz: precisamos contratar mais gente para poder acelerar o processo, para acelerar a coisa, para acelerar a entrega. E aí o ciclo recomeça e você vê que você está naquele círculo vicioso. Cultura de velocidade é igual a dívida técnica emocional. Você paga com o bem-estar do seu time. E a gente fala tanto em bem-estar, as pessoas estarem bem para trabalhar, tem todo um ponto nisso tudo, que é a questão da pessoa estar feliz para poder desempenhar o seu processo. Só que a gente tem que parar para pensar que tem um ponto central de tudo isso, que é o propósito. A gente precisa lembrar por que que a gente está construindo e o que que a gente está construindo. Quando o time ele entende o porquê, ele sabe o que deve ser feito. E o mais importante, o que não deve ser feito, e o que não deve ser seguido. A verdadeira agilidade, ela nasce quando o propósito e aprendizado eles começam a caminhar juntos e o time começa a entender isso. Não é sobre rapidez, é simplesmente sobre significado. E no fim das contas, gente, ser ágil é muito menos sobre correr e muito mais sobre a gente ficar aprendendo. O que mata a agilidade não é a lentidão, é a pressa cega, é o medo de parar, é o desconforto de você olhar para o espelho e admitir: estamos correndo muito, mas talvez a direção está errada. Então, da próxima vez que alguém perguntar como que a gente faz para entregar mais rápido, tenta responder dessa forma. Vamos primeiro tentar entender, aprender, para a gente poder fazer uma entrega certa. Esse foi o segundo episódio dessa nossa série que a gente está fazendo sobre ágil real, o que vive nas pessoas e não nos frameworks. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com o time e comenta aqui embaixo o que é mais difícil na sua empresa, aprender ou desacelerar. Nos vemos nos próximos episódios, porque aqui no canal Produtor a gente não corre, a gente tenta evoluir. Até o próximo vídeo, pessoal!